Ô Zé Francisco, o nosso trabalho está muito legal. Esse programa dá uma alegria enorme, é altamente compensador, porque volta e meia alguém querendo saber mais, querer detalhes, e você deu uma pincelada na Odete Reutemann, da Galinha Azul, e você tem isso na sua veia. É melhor contar o que você sabe para todo mundo, vai. Quem matou a Odete Reutemann, acho que foi um marco importante que aconteceu na comunicação desse país, envolvendo o caldo mágico da Galinha Azul. Agora, é importante situar o que aconteceu. Existia na Rede Globo, como existe até hoje, a famosa novela. Hoje eles falam novela das 9, na época era novela das 8, que era a novela mais importante. E essa novela, chamada Vale Tudo, era uma novela que mobilizou o país. Essa novela chegou a ter picos de audiência que hoje seriam inimagináveis. Essa novela chegou a ter, no seu final, audiência de 75%. Que representava 40 milhões de pessoas. Por aí, talvez mais, talvez mais. Agora, o que é importante é o seguinte, houve uma mobilização tão grande porque, na parte final da novela, um mês antes dela acabar, existia uma personagem que era a tal famosa Odete Reutemann. Até hoje se comenta por aí, quem matou Odete Reutemann? É a personagem vivida pela Beatriz Segal nessa novela, em que, antes do término da novela, capítulos antes, ela é assassinada e a novela terminava revelando quem é que tinha matado a Odete Reutemann. Uma coisa que acabou mobilizando a imprensa. Na época, havia comentários, matérias, artigos. Eu tenho guardado comigo aqui, nós vamos colocar no Instagram, uma matéria que saiu na revista Veja, depois que acabou a novela, dizendo do aproveitamento que foi feito, tanto da Galinha Azul, quanto de outras ações promocionais envolvendo a novela. Uma coisa que realmente mobilizou o país para poder dar esse efeito, né? Agora, uma história que é importante é contar o bastidor dessa novela, porque tem alguns ingredientes que eu acho que devem ser importantes levar ao conhecimento das pessoas ligadas à comunicação. Essa promoção, ela começou no final de dezembro. Nós recebemos uma ligação de um diretor da Globo que estava no Rio de Janeiro em reunião com a produção lá da novela, e lá foi dito de que haveria se desenrolar. A Odete Reutemann, uma das personagens vividas pela Beatriz Segal, como eu disse, seria morta, e o capítulo final revelaria quem matou a Odete. E o diretor da Globo, na época, o Ricardo Scalamandré, virou e falou assim, caramba, não dá para fazer alguma coisa promocional com esse fato e tal? E em menos de 48 horas nós estávamos na Nestlé, atendendo aquele famoso pedido do cliente, me tragam coisas inusitadas, diferentes, que eu quero participar, e levamos uma ideia. Nós não tínhamos uma campanha feita, nós tínhamos uma ideia. Conversamos com o cliente de que, olha, vai acontecer esse episódio e nós podemos fazer uma promoção divulgando que a galinha sabe quem matou a Odete Reutemann e que as pessoas, para participar, têm que, de novo, hein? Coisa de lá de trás, pegar uma carta, escrever o nome da personagem que acredita que tenha sido a matadora, o matador, juntar a embalagem do caldo mágico e colocar no correio uma carta para nós recebermos. Isso era o mês de dezembro de 1988. Nós tínhamos que, em 10 dias, conseguir a liberação em Brasília, na época era no Ministério da Fazenda, era uma promoção, e como toda promoção, precisava ter uma legalização da execução dela, ao mesmo tempo preparar a campanha e colocar no ar. No dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, não por acaso, coincidentemente, foi ao ar o capítulo que matou a Odete Reutemann. Ela deu uma de peru, morreu no dia 24 de dezembro. E naquele dia, de comum acordo com a Globo, a Odete Reutemann acabou de receber um tiro e entrou no ar um comercial com o César Filho, que vocês podem ver no Instagram, ele e a galinha, e o César Filho perguntando, quem matou a Odete Reutemann? Senhores, nós estamos falando do final de um ano, existe na publicidade alguns jargões. Um deles, que sempre existiu, é que no mês de dezembro as pessoas fazem compra de Natal e depois do Natal sai todo mundo de férias e ninguém consome produtos. Tanto é que os veículos de comunicação ficam a ver navios com as publicidades
neste período. Não era diferente nessa época. E duas questões o nosso cliente colocou quando nós levamos a ideia para ele. Ele adorou e ele falou, olha, tem um problema, nós estamos em dezembro e acabou a verba desse ano. Eu não tenho mais dinheiro para fazer essa promoção. Por que eu estou contando isso? A importância de quando você tem alguma ideia, você tem que achar um caminho de como executá-la. Isso é fundamental. Só ter a ideia é fundamental. Viabilizar a ideia, muitas vezes, é mais importante do que ter a ideia. E este é um exemplo. Naquela ocasião, nós dissemos para o cliente, a alternativa é a seguinte, nós estamos em dezembro, se nós conseguirmos fazer com que a Globo fature isso como janeiro, vai cair na verba do ano que vem. Ele falou, é verdade. Como a promoção termina em dezembro, não é nada ilegal isso. A Globo fatura tudo como sendo janeiro e a verba de 89 está resolvido. Segundo problema, quanto vai custar essa promoção? Repito, não tínhamos um papel na frente. Na época, por essa conta da recessão do mercado, a Globo fazia uma promoção que do dia 25 de dezembro ao dia 10 de janeiro, toda a publicidade que seria contratada, a Globo dava 2 por 1. Você comprava um comercial de 30 e levava 2. E nós simplesmente colocamos para ele, óbvio, sem dizer que isso era uma condição do mercado, dizer, não, me dê $1 milhão que nós vamos entregar 2 milhões de mídia. Ele falou, você está brincando, vocês conseguem isso na Globo? Conseguimos, nessa época conseguimos. E assim foi feito. Fizemos uma promoção no valor de $2 milhões, que foi um dinheiro astronômico na época, a Nestlé pagando 50% disso. A lição número 2, que é a da perseverança. A Odete Reutemann morreu no capítulo do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e o último capítulo foi ao ar no dia 5 de janeiro. Nesse período de 15 dias em que ninguém, se diz no Brasil, né? Ninguém consome, ninguém usa papel higiênico, ninguém toma café, ninguém bebe água, ninguém toma banho, ninguém faz nada, ninguém compra nada nesse período. Naquela época, com toda essa dificuldade de arrumar a embalagem do caldo, colocar uma carta no correio para escrever quem matou a Odete Reutemann, nós recebemos em 12 dias, que a novela acabou em 15, 2.800.000 cartas. A mobilização do assunto era tão grande, isso favoreceu terrivelmente. Mas óbvio que é como jogar na Mega Sena, acumulou, entendeu? Todo mundo quer jogar. E foi o que aconteceu com essa novela. Fizemos uma ação final com a Globo que foi fantástica, hoje difícil de repetir, porque a Odete Reutemann... primeiro, interessante, relação, outra coisa importante aprendida nesse mercado da comunicação. O quanto que dependemos da colaboração de um trabalho de equipe e de pessoas que confiam não só na sua capacidade de produzir, como na capacidade de realizar. Nós tivemos que saber com antecedência quem tinha matado a Odete Reutemann, porque nós tínhamos que fazer um sorteio com as pessoas que apostaram naquele personagem. Então, nós tínhamos que abrir as cartas e separar quem teria direito a concorrer ao prêmio que nós demos na época. E a Globo nos avisou, com plena confiança de estar passando uma informação que poderia ser ventilada e ter passado. Imagine isso hoje com as redes sociais. O que iria acontecer? O que iria acontecer se o Brasil mobilizado para saber quem matou Odete Reutemann e alguém está sabendo disso? Nós sabíamos. Fomos para o estúdio fechado, na madrugada do capítulo que antecedeu a última novela, ficamos com um mínimo de pessoas dentro do estúdio, fizemos a gravação do sorteio. Quem matou Odete Reutemann foi a personagem vivida pela Cláudia Kiss, que foi a Leila, e para desespero, né, na contagem que nós fizemos na abertura de carta, somente 5% das pessoas haviam colocado o nome dela. Os outros eram o mordomo, era o marido, não sei o que, a Leila só teve 5%. O casamento perfeito com a Globo, de um momento inesquecível da comunicação brasileira, e o quanto que vale essa coisa de você ter parceiros para realizar as coisas. Acabou a novela, revelou quem matou Odete Reutemann, subiu o letreiro da novela e fora do local, que não era assim, entrou um comercial do César Filho dizendo: agora que você sabe quem matou Odete Reutemann, vamos ver quem é que ganhou o prêmio da Galinha Azul. E aí foi feito o comercial que nós tínhamos gravado horas antes
Então foi um sucesso retumbante dessa novela, que deu o que a Maggi ganhou de resultado, de repercussão, pela participação e essa integração com a velocidade que hoje nós sabemos que tem, mas não tinha naquela época, de realizar uma promoção com essa dimensão, foi uma coisa inesquecível. Ainda porque foi executado. Nos dias de hoje, como é que você entende uma ação como essa? Quais são os meios, os veículos capazes de oferecer o mesmo resultado para o anunciante e patrocinador? O cenário hoje é outro, né? Como eu disse naquela ocasião, essa novela tinha uma quantidade de seguidores que não se viu mais depois na televisão. Se viu próximo, mas não nesse volume, num horário em que a televisão dominava a audiência desse país, e ter uma audiência de 75%, quer dizer, de cada 10 casas, 7,5 acompanhavam o que essa novela existia. Então, essa é a primeira grande diferença. Segundo, é que os canais da comunicação daquela época eram num número mais limitado do que hoje, né? Agora, fazendo um exercício do que nós temos aprendido do que é hoje em dia a comunicação, eu vejo uma ação mobilizadora, como foi aquela, seja uma promoção, seja uma campanha, seja algo para se tornar notório rapidamente, uma conjugação de uso de canais de comunicação. Acho que quanto mais plataformas de comunicação puderem ser utilizadas, é uma somatória. Isso demanda muito estudo, muito tempo, muito conhecimento do que cada um pode propiciar para poder fazer com que se chegue àquele volume. Tem outro aspecto também que hoje muda na comunicação, né? Naquela época, a coisa era mais por atacado. Você atingia pessoas para vender, nesse caso aí, um caldo, você falava com milhões de pessoas, né? E isso, óbvio, que traz sempre o valor e a vantagem de você estar construindo uma imagem de marca. Mas não é o consumidor final, que hoje mudou muito. Hoje está mais situado, hoje está mais localizado, está mais individualizado. Então, eu até pensaria se uma ação tão eficiente como foi aquela caberia nos dias de hoje. Talvez não. É como hoje está muito mais fácil localizar onde está o consumidor, qual é o seu desejo, o que ele pensa daquilo. Talvez uma ação mobilizadora como essa não caberia mais. Acho que cabe muito mais você procurar entender esse consumidor, onde ele está, o que ele quer, para poder sim aí atender. É meio contar o grão de feijão e colocar no saco. Tem a história antiga que diz, fala, para você saber se o feijão é bom, você não precisa comer o saco todo, né? Você pega um punhado do feijão, você já conhece. Isso é a base da pesquisa. Mas hoje nós caminhamos muito mais para essa ação mais individualizada, mais setorizada, e que talvez não traga mais um movimento de conhecimento que transborde como transbordou o caldo nobre da galinha azul com essa promoção. Então, mas vem cá, Zé. Naquela época você falou de boca cheia que o investimento no mês de dezembro, que era fraco, foi de 2 milhões de dólares, se não me engano. O investimento foi de 1 milhão a uma mídia equivalente de 2 milhões. Pois é. Esse valor hoje, transportado por os nossos dias, tem alguma representatividade, já que a mídia é fragmentada, com várias opções? Difícil medir, né? Até porque as referências são outras. 1 milhão de dólares em 1988, eu não tenho aqui precisão econômica para dizer isso, mas com certeza deve representar algo em torno aí de 6, 7 milhões para um investimento de uma promoção que durou 15 dias. Então, é uma outra realidade. Na verdade, é uma outra realidade. O ponto não é tanto o investimento, é aquilo que pode ser surpreendente na comunicação, de você fazer um trabalho inovador e chegar até o consumidor final de uma maneira inesperada. Esses são dois elementos que constam na comunicação de um valor que passa o tempo e ele permanece. Você surpreender e estar presente de uma maneira inusitada
perante o seu consumidor para você vender um produto ou serviço. É uma outra maneira de você ver. Aí entra, óbvio, o aspecto do nosso podcast. O poder criativo de você ter para desenvolver mensagens e conteúdos que possam ter essa ação mobilizadora de fazer com que as pessoas percebam aquilo que você está oferecendo. Pois é, isso aí é o nosso grande alvo. Vamos seguir em frente, né, Zé? Porque vontade de acertar a gente tem, conhece razoavelmente, pelo menos pela convivência de décadas no setor, o suficiente para poder trocar uma figurinha com esse pessoal todo que está nos acompanhando, não é, Zé? Isso aí. Vamos mudar um pouco o rumo. Eu queria te fazer uma proposta. Eu tenho em mãos aqui, e as pessoas poderão acompanhar pelo Instagram, o Facebook e o nosso site, o número 1 da revista Veja, que que circulou em setembro de 1968. Então, nós estamos falando de algo que aconteceu há 51 anos atrás. Eu dei uma rápida vista de olhos aqui, vi que tinha um mapa. Nessa época, o Brasil tinha perto de 90 milhões de brasileiros, até porque daí em 1970 nasceu um hino da Copa que era 90 milhões em ação, para frente Brasil e tal. O Brasil estava próximo de ter 90 milhões de pessoas. E tinha um estado a menos, inclusive, porque Goiás somava-se até o norte e pegava o estado hoje, o estado do Tocantins. Então, mas naquela época, essa revista foi uma primeira revista de atualidades que fez um desafio enorme, porque procurou levar para um país continente como o nosso, o que hoje é muito fácil de conseguir informação. E ela se propôs a semanalmente estar distribuída, aliás, no editorial assinado pelo Vitor Tivit, ele diz isso, é o compromisso de levar a todo o recanto do país a informação da revista Veja. Mas não é isso que eu queria falar, não. Como eu conheço essa história, e aí eu queria passar para você, que você conhece melhor essa história, até porque vivenciou isso. Esta capa da revista Veja, que tem aqui algo que lembra os elementos que compõem o comunismo, e a base, a matéria de capa da revista falava o grande duelo no mundo comunista, tem muito a ver com aquela época que vivíamos num período brava de ditadura, existia uma preocupação muito grande no Brasil. Aliás, se confunde, né, aquilo que aconteceu lá atrás com a invasão comunista que poderia acontecer nesse país, com o que pode acontecer com nossa política de hoje. Essa invasão comunista de 50 anos atrás não tem nada a ver com o que acontece hoje. Mas, independente disso, essa capa tem uma história, Rossini, que eu queria que você contasse. Pois é. Por coincidência e obra do destino, eu fui um dos primeiros contratados, um dos primeiros 112 jornalistas contratados para trabalhar na Veja. E por incrível que pareça, eu exerci pouca ação na Veja, porque fui deslocado para cuidar de revistas de divertimentos. Eu fui diretor da Editora Abril durante 10 anos, de um grupo de publicações chamada Revistas de Divertimentos. E esta capa aqui ocasionou recentemente em mim um impacto muito grande, que ocorreu o seguinte: o lançamento dessa revista ocorreu de uma forma festiva, a Editora Abril gerou do número 0 como experiência até o número 09 para entrar a partir do número 1 com a edição para valer. Houve um treinamento. Se treinava para fazer revista? Para fazer revista. Gastava-se muito dinheiro para isso, inclusive, porque era uma coisa séria. E essa capa, os companheiros vão acompanhar, assistindo, ela mostra a foice e o martelo, só que tem uma sutileza. É uma briga entre uma foice e o martelo. Não são dois elementos que estão se somando, como se pretendia no regime comunista. Era suástica, né? Era, no regime comunista. Era suástica, mas na bandeira da Rússia, da União Soviética, o símbolo era a foice e o martelo. E esta capa, na época, quase que foi bloqueada em Brasília, porque o regime era militar e, ao bater os olhos, os militares mais doentios, os radicais, obrigado, Zé, por falar radicais, achavam que ela tinha um toque de
voltado para o idealismo comunista. E quando, na verdade, não era. Mostrava que era um duelo. E isso aqui chegou a provocar um certo tremor, um estremecimento de relacionamento. Quase a edição foi suspensa, é isso? Quase que foi suspensa a edição. Bateu na trave. E eu continuei na Editora Abril, fiquei durante quase 10 anos, ou até um pouquinho mais, e acompanhei essa edição aqui, entendi o motivo pelo qual a Editora Abril se lançou numa publicação semanal. Ela imitava ou procurava trazer o que havia de melhor no mundo em termos de informação, de consumo, de análise de informação semanal. Ela se baseou muito na revista Der Spiegel alemã, de onde veio, por sinal, o Roberto Tivita. O Roberto Tivita, Zé Francisco, trabalhou para a Der Spiegel na Alemanha. Então, essa publicação, quem não teve a oportunidade, como a gente, de conviver na época, pode aproveitar agora, nessa nossa repassada geral de história, numa publicação que merece estar dentre os documentos mais marcantes de uma época muito difícil que o Brasil viveu. Um meio de comunicação que talvez tenha sido um dos mais importantes nesse país, pelo seu conteúdo, pela sua apresentação editorial e pela circulação. Uma revista que, durante anos, tinha por volta de 1.200.000 exemplares semanais, o que, para os índices de revistas do Brasil, eram índices enormes. E desse 1.200.000, mais de 1 milhão era a assinatura. Pois é. Um processo de assinatura, de acompanhamento daquilo que a revista Veja apresentava. Era comum, na época, você querer saber do que tinha acontecido no país. Na semana, era ler a Veja e assistir o Fantástico. E já que você entrou nessa brincadeira, só queria complementar. Esta revista quase foi o pomo da discórdia do Grupo Abril com os jornaleiros, porque, como ela vendia assinatura, os jornaleiros ficavam com a sobra. Então, eles criaram um movimento praticamente para bloquear o recebimento de outras publicações da Editora Abril, porque eles se viam prejudicados por essa revista. E os jornaleiros, na época, tinham muita força, porque todas as revistas tinham uma quantidade de exemplares vendidos em banca. Em banca. Hoje não. Banca morreu. E a assinatura era deixar de vender exemplar na banca, e isso era um problema para os jornaleiros. E hoje as bancas, na sua grande maioria, vendem CD pirata, porque não tem nem jornal e nem revista. Tem lá um pouquinho, só para mostrar um... Esse é o outro mundo. A farmácia hoje vende doce. Não, e um pouquinho mais sobre a revista, eu só queria dizer o seguinte, que depois de 1,5 milhão de exemplares por semana, de um sucesso consagrador, de mexer nas estruturas políticas, nas estruturas empresariais, a revista Veja hoje, semanalmente, não passa de 20 a 30 páginas. Ela vive hoje nos seus estertores, na minha forma de entender. É verdade também que hoje ela está online, está ligada nas mídias sociais. Mas eu tive uma experiência muito agradável no Grupo Editora Abril e eu respeito demais. Agora, uma pena que a juventude não acabou convivendo com uma publicação tão poderosa quanto foi esta. O papel deixou de ter aquele papel. Essa é a realidade. E é óbvio que essa coisa da leitura, hoje existem os outros formatos que você pode adquirir o conhecimento que publicações como a Veja traz, mas também aí tem um outro problema. A velocidade do mundo hoje afasta o interesse de pessoas de quererem se aprofundar. Porque qual é o papel que existe na imprensa que eu acho terrivelmente salutar e construtivo para mundos melhores? É a análise. É a análise, é o conhecimento, é a profundidade do assunto, é você ouvir opiniões divergentes, é você ouvir opinião sobre alguma coisa que você nem percebia direito como é que era. Isto é conhecimento e cultura que faz a diferença do futuro dos homens. Bom, vamos continuar falando de temas como esse, vamos aguardar pronunciamentos, motivações, temos muito para contar, particularmente da coisa da área da publicidade, e estamos querendo saber. E para saber, você precisa nos conhecer mais.
Acesse os canais de comunicação que estão disponíveis, seja nesse podcast, seja através do nosso site, seja através do Instagram, que só temos a agradecer e queremos retribuir isso. Tudo que nós pudermos contribuir para que isso seja um momento de distração e, quem sabe, até de levar algum conhecimento para aqueles que estão interessados com esse assunto do mundo da comunicação neste país, vai ser para nós muito bom. E não se esqueçam de que o nosso nome, o Criativa.wtf, está também à disposição para contatos que vocês queiram manter conosco. Muito obrigado.